A lição número 5, né, que é 2 de fevereiro, tem como título A Unidade da Raça Humana. Todos que estão com a revista aí, vamos repetir esse título da lição hoje? Vamos lá? A Unidade da Raça Humana. E aí, meus irmãos, nós vamos fazer uma situação diferente aqui, por causa dessas duas lições, né? Nós não vamos falar esse texto áureo. Eu quero que os irmãos abram nas suas Bíblias em Gálatas 3. Gálatas 3. Por que eu estou colocando esse texto como texto áureo? Porque nós vamos citar essas duas lições hoje, e aí nós vamos tentar fazer uma mesclagem para a gente ter um embasamento melhor, né? Gálatas 3. Os irmãos que têm a sua Bíblia aí agora, Gálatas 3, 26, 27 e 28. Todos vocês são filhos mediante a fé em Cristo. Porque todos quantos foram batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos nós somos filhos de Cristo Jesus. Amém. Grave esses 3 versículos, que a lição é peça-chave desses 3 versículos. Curva sua cabeça e vamos orar. Senhor eterno Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos nessa manhã, porque Tu és santo, Pai. Senhor, Tu tens nos separado, meu Deus. Tu és tudo para nós, Senhor, e sem Ti nós não podemos viver. Senhor, através da Tua palavra, do Teu Espírito, Senhor, ensina-nos o caminho que nós devemos andar. Desvia os nossos olhos, Senhor, a nossa mente, a nossa vida daquilo que não Te agrada, Pai. Ensina-nos, abençoa-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a unidade da raça humana. O comentador, ele traz, basicamente, quando você vai falar de raça humana, ele vai falar sobre etnia, né? E quando nós falamos de etnia, o que nós automaticamente pensamos? Povos, culturas, não é isso? Raça, variação linguística, ou seja, dependendo da região, do continente, do país, fala-se uma língua materna, né? E o comentador, ele tenta ser enfático em trazer uma unidade racial, quando vai se falar principalmente de etnia, porque ele tenta exemplificar durante todo o assunto que nós, ou seja, toda a raça humana descendeu de uma família, que nós sabemos que foi Adão e Eva, né? Através de Adão e Eva, começou-se a surgir gerações, e aí através dessas gerações, veio-se toda a raça humana, apesar de que com o passar dos milênios, né, houve-se misturas, culturas, línguas, né? Houve-se diferenciação em tudo isso. Mas por que, Jardim, por que o comentador ele foi enfático em colocar isso? Né? Porque hoje, né, em tudo se quer distorcer, né? Essa questão que nós viemos de uma linhagem de macacos, de primatas, né? Que os primeiros seres vivos vieram de protozoários, de amebas, vindo do mar, que o mundo veio de o planeta Terra e todo o universo veio de uma grande explosão. Tudo isso, irmão, não existe embasamento bíblico. Se nós consideramos a Cristo, se nós somos cristãos, se nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, automaticamente nós declaramos para o mundo que a nossa bússola, o nosso livro mãe, aquilo que nos rege, né? Posso dizer, a nossa carta magna, aquilo que nos orienta é a Bíblia. E se a Bíblia não fala, né? Se a Bíblia não cita, a não ser em fazer alusão, desde a criação, né? Deus criou o mundo em 6 dias, né? No 5º dia criou o ser humano e criou os animais, né? Se a Bíblia fala isso, então automaticamente nós estamos declarando para o mundo, né,
que a nossa confissão de fé, que a nossa declaração como cristão é que nós aceitamos isso. E que qualquer outra doutrina de pensamento que vem através de pensamentos científicos do homem, ela não faz alusão a nós como cristãos, né? Então nós temos que deixar bem claro, nós não temos que afrontar, mas nós temos que deixar claro que a nossa etnia veio da criação de Adão e Eva, né? E aí nós temos que aplicar e aprender. Se você pegar aqui os primeiros capítulos de Gênesis e a alusão da etnia, quando vai tratar bacana, bem tratativo, né? Em Gênesis 11, se você pegar em Gênesis 11, né, o pastor Adonias pode pegar a Bíblia aí, Gênesis 11, né, se você ler o primeiro capítulo 1, ou Gênesis 11, versículo 1 e 2, ele vai começar a retratar. Eu até digo antes, no capítulo 10, ele vai começar a falar das etnias, né, que é basicamente após o dilúvio. Ele vai tratar sobre os filhos de Noé, e aí através dos filhos de Noé vai começando a vir a descendência. Irmãos, eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos que talvez tenha visto alguma dúvida no que diz respeito ao seguinte: se hoje o homem, e isso me surgiu alguns anos atrás, né, e talvez pode até surgir hoje, hoje nós sabemos que a idade média de um homem, quando eu digo homem eu digo mulher, homem e mulher, é na média de 70 anos, né? Talvez com a qualidade de vida vá um pouquinho mais, né? 80, mas com vigor seria no máximo até os 70 anos, né? E aí você pode imaginar, vamos tentar pensar aqui, se o homem vive a média da faixa etária de 70 anos, como é que um casal de Adão e Eva deu origem a centenas de milhares de pessoas, né? Aí nós temos que contextualizar, né? Naquela época, né, há milhares de anos atrás, né, o homem ele tinha uma qualidade de vida totalmente diferente do que ele tinha hoje. Se você pegar em Gênesis 11, você vai ver que a descendência dos filhos de Noé, alguns viveram 630 anos, outro 400, outro 500, né? O próprio Adão viveu na média de 920, 930 anos, quase um milênio, né? Então foi muito. Meu Deus, por que a gente não consegue mais viver isso, né? Irmãos, se você for pegar para aquela época, para de hoje, não tem como você viver isso, né? O clima era outro, né? O homem vivia para a agricultura, não existia revolução industrial, não existia comida industrial. Eu posso citar vários e vários exemplos que a qualidade de vida era totalmente, a vivência do ser humano era totalmente diferente, né? A época era diferente. Então, se você for fazer uma cronologia da ordem racial, da etnia, você vai ver que um homem que vive 930 anos é muita coisa, né? Então, capítulo 10 e o capítulo 11, você pode pegar, ele vai tratar basicamente uma herança geracional, né? E essa herança geracional, o comentador, ele sempre fala que nós descendemos do primeiro Adão. O primeiro Adão foi aquele que foi criado, né? Mas em Cristo, que eu posso dizer que é o último Adão e não o segundo, né? E nós tínhamos comentado sobre isso essa semana, eu mais o Adonias e alguns colegas, a gente comentava sobre isso, né? Quando se vai falar sobre essa herança étnica, essa herança racial, você vai ver que nós descendemos de um primeiro homem, mas essa herança, ela descendeu para o último, que o último é Cristo, aquele que nos salvou, aquele que deu a vida, né? Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E aí, irmãos, você vem na situação do tópico 1. Nós já falamos sobre isso, que a origem divina, a origem do homem, ela, de fato, é a origem de vida do ser humano. Embora o homem não seja divino, né, a sua origem é inconfundível. Nós já estudamos nas lições anteriores, né, que como é que o homem foi criado,
qual foi o propósito da sua criação, né? E para que ele foi criado. Essa unidade dessa raça humana, apesar de que alguns estudiosos sempre tentam refutar, alguns cientistas sempre tentam buscar maneiras e meios em dizer que, olha, nós encontramos aqui um primata que viveu há milhares de anos, né? E esse primata ele pode ter dado origem, né, ao homem da África, né? Apesar de que ao longo dos anos, dos milênios, né, o homem com a mulher foi se juntando racialmente, né? Se você for pegar o Brasil, vamos pegar o Brasil. O Brasil é um continente, um país, né? Ou melhor dizendo, é um país onde você tem várias raças, né? É um país onde você mistura-se várias raças. Diferente de, por exemplo, os Estados Unidos, você encontra basicamente, predominantemente, duas raças. Primeiro, a raça branca, que veio da Europa, né? Em especial da Inglaterra e França, e do continente africano. Você vai ver basicamente duas raças nos Estados Unidos. Porém, no Brasil, você encontra índio, né? Você encontra índio misturado com um europeu, você encontra um branco misturado com um negro, você encontra uma pessoa asiática misturado com um português que descendia dos gauleses, né? Então, toda essa herança, irmãos, toda essa herança que se gerou ao longo dos milênios, essa cultura, né? Hoje nós sabemos que a população hoje mundial é o quê? 7 bilhões de habitantes, né? Então, esses 7 bilhões de habitantes que se geraram, que foram gerados ao longo dos milênios, né? O comentador ele é enfático em dizer que todos nós, indiscutivelmente, viemos do primeiro Adão, né? A Bíblia não cita e não narra fatos em que de forma bem clara, como é que essas heranças se deu. Mas se você pegar o capítulo 11, você vai ver que chega uma determinada situação em que vai chegar da linhagem de Sem a Abraão, né? E Sem gerou isso, que gerou ele, que gerou seu neto, que gerou até vir, né? Se você pegar aqui no versículo 27, no versículo 27 de Gênesis, você vai ver que da linhagem de Sem, que era filho de Noé, né? Da linhagem de Sem, que era filho de Noé, diz, e essas gerações, Gênesis 11, versículo 27 diz: E viveu em Terá 70 anos e gerou Abraão e Noá e Harã. E essas gerações de Terá gerou Abraão, né, que é Abrão, Noá gerou Harã e Harã gerou Ló. Ou seja, aproximadamente depois do dilúvio, né, depois do dilúvio passou-se, não sei, até chegar a Abraão, né, que Abraão habitava-se na cidade de Ur dos Caldeus, naquela região ali do Iraque. Aproximadamente até vinha a geração de Abraão entre 500 e 700 anos, porque Sem viveu 655 anos mais ou menos. Então até chegar, né, do seu ancestral mais antigo, até chegar à linhagem de Abraão, essa aproximadamente entre 500 e 650 anos. Então, o que acontece? Quando você pega uma linhagem de uma etnia dessa, você vai ver que culturalmente já tinha se mudado bastante coisa, né? Abraão já de fato não conhecia, não tinha uma intimidade de conhecer o Deus dos hebreus. E outro fato bem interessante, irmão, e histórico, que eu quero citar aqui, duas línguas bem antigas, né? Que essas línguas retraz desde dos primórdios, que é o hebraico, né? Que alguns teólogos falam que era a língua mãe
de Abraão, ou melhor dizendo, de Adão e Eva. E essa língua, esse hebraico histórico, foi ressuscitado por Cristo lá na sua vivência. E o árabe, né? São duas línguas, né? São duas línguas bem antigas e bem históricas de se tratar, né? A unidade racial, nós já falamos sobre isso. Pode colocar. É interessante, irmãos, relatar tudo isso que o irmão Jairo está falando, porque o primeiro passo, e talvez até um desafio para os cristãos, é você crer na literalidade de Gênesis, né? E isso tem sido um desafio, e eu louvo a Deus, inclusive, pela própria ABC2. Eu não sei, eu já falei algumas vezes aqui sobre a ABC2 para os irmãos, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E assim, hoje nós temos muito materiais. Hoje só a ABC2 já produziu 9 livros discutindo exatamente ciência e fé, né? Você vai ter um livro, O Mundo Perdido, de Adão e Eva, e muito se deve a um grande pesquisador americano chamado que ele é cristão e pesquisador, que é o Martin Alistair McGrath. Esse camarada, ele tem produzido muito conteúdo exatamente para embasar a nossa fé, né? E hoje a gente tem algumas teorias. Por quê? Quando a gente fala de raça humana, e assim, você nitidamente vai olhar e vai perceber grandes diferenças estruturais mesmo, altura, cor, e eu creio piamente numa capacidade adaptativa do ser humano, né? Que explicaria muito daquilo que a gente vive. Ora, você pensar numa pele mais escura do negro na África, acaba fazendo sentido pelo quê? Pela exposição ao sol, né? Ou seja, o ser humano ele tem essa capacidade de se adaptar, e uma das coisas que eu acho fascinante é exatamente isso. O ser humano tem uma capacidade adaptativa muito boa. Ou seja, você quando compara o próprio nordestino com o sulista, você vai ver grandes diferenças. Moço, o sol que a gente se submete aqui é um negócio assim, fora do comum. Esse povo não duraria uma semana aqui. Então assim, a gente cresce nesse ritmo e vai se adaptando a essas realidades. E eu não creio que isso é só um fruto de uma evolução, mas Deus deu ao homem essa capacidade de se adaptar. Para quê? Porque um dos grandes intuitos de Deus, já em Abraão você percebe, em ti serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, havia uma ideia de Deus de que o homem se espalhasse. E um globo terrestre feito por Deus com as mais notórias diferenças climáticas, obviamente exigiria do homem essa capacidade de se adaptar aos diferentes ambientes. Então, hoje você vai ver todo esse perfil. A questão que o professor Jardim colocou sobre a miscigenação brasileira é fruto da colonização, né? Você vai ver um processo colonizatório no Brasil muito particular, onde tudo aquilo que estava ali na Europa, que não era muito bem visto, eles jogam para a colônia. Então o Brasil acabou recebendo uma estrutura assim muito grande. E essa mistura, ou seja, quando a gente fala, e eu acho que é uma das colocações mais notórias do comentador, eu já tinha visto várias pessoas defendendo isso, a gente não pode falar em diferentes raças, né? A raça negra, a raça branca, o pardo, o índio, mas fala de uma raça humana, é um único tronco em comum, né? Se você for olhar geneticamente, tem algumas diferenças adaptativas, mas no básico do ser humano você tem uma herança genética muito particular, muito comum, né? Ou seja, como oriunda de um único tronco. Eu acho que isso é talvez o grande desafio do ser humano em aceitar esse detalhe. E a gente percebe que fruto do pecado a gente tem exatamente isso, a diferença de aceitação do ser humano, né? Então assim, o pecado ele leva um homem, por exemplo, a escravizar outro, a não enxergar o outro como a imagem e semelhança de Cristo, que eu acho que talvez isso seja talvez a maior bandeira do cristianismo, que é olhar para o ser humano como um comum, como um ser independente de cor, característica. Aqui, há um tempo atrás, a gente falou sobre um filme aqui que é exatamente, ele retrata o período da abolição da escravatura ali na Inglaterra. E você via aqueles senhores de terra olhando para o negro naquele contexto ali, dizendo, não é um ser humano, e se não é um ser humano eu posso escravizar. E aí o cristianismo, que é até com William Wilberforce, que foi um dos caras que lutou para a abolição da escravatura ali, olhando para o negro como um outro ser humano. Então o cristianismo ele dignifica, e é exatamente isso que Paulo fala aos Gálatas no texto áureo lido pelo irmão Jardres. Em Cristo
Em Cristo, nós somos um. Não há mais escravos nem livres, mulher ou homem, né? Macho ou fêmea, né? Aí ele vai dando várias outras colocações para dizer: em Cristo nós somos um, a unidade. Enquanto que o primeiro Adão traz o pecado, a divisão, a separação, a escravidão, a morte, o último Adão, ele traz unidade, ele traz vida, ele traz o olhar para o outro semelhante com alegria e perceber que ali existe um irmão, não o meu adversário, mas alguém que eu vou amar, alguém que eu vou cuidar, alguém que, apesar das diferenças, o meu intuito é zelar, porque é um semelhante a mim e alguém por quem Cristo morreu. E se a igreja perder esse olhar, eu vou olhar para o meu irmão em Cristo olhando ele como um competidor, de modo que eu vou atacar pelos seus erros, pelas suas falhas, por aquilo que às vezes ele externa. E se eu não tiver esse olhar de misericórdia que só em Cristo nós vamos ter, não há unidade. Nada vai subsistir, nem a família, nem a igreja. E eu sempre tenho dito aqui que o que nos une sempre vai ser maior do que aquilo que nos separa. Todo mundo tem uma percepção de vida diferente do outro, daquele que está do seu lado, quem sabe até dentro da sua própria família. Mas em Cristo, olhando para Cristo, para a cruz de Cristo, nossa unidade prevalece diante da diversidade, que é o grande intuito da igreja, exatamente. A unidade que é em Cristo sobrepõe a diversidade que existe em todo o ser humano. Mas só em Cristo, só com as lentes de Cristo, com esse amor que supera as diferenças, é que nós vamos conseguir caminhar juntos através daquilo que Cristo fez na cruz, né? Uniu os seres humanos. Eu acho interessante complementar aqui o nosso irmão, o professor Adonias, tem falado, é que antes da prenunciação, antes da vinda, antes do quando Cristo começou o seu ministério, né? Os hebreus ou os judeus, qual era o objetivo deles? Era derrotar o Império Romano, tomar o poder da qual eles tinham por direito, né? Mas quando Cristo começou a pregar e evangelizar e dizer assim: olha, se ele te bater de um lado da tua face, dá o outro lado. Meu irmão, olha, é isso que o nosso professor tem citado. O primeiro Adão trouxe divisão, trouxe morte carnal, da carne, trouxe a divisão entre o nosso Deus e a raça humana e a unidade humana. Mas o último Adão, ele trouxe vida, ele trouxe união, porque se fosse só vida, ele tinha vindo, né? Tinha cumprido seu propósito, pouco tempo depois tinha assentado ao céu. Mas Cristo, como um verdadeiro homem, o seu ministério foi mostrar que nós não podemos vencer o pecado, claro, porque isso veio da natureza de Adão, mas que nós podemos, né? Nós podemos, através de Cristo Jesus, nós podemos conviver com essas mazelas e nós podemos vencer. Não existe um super-homem para vencer sem a morte redentora de Cristo, mas existe uma unidade, e essa unidade nós precisamos um dos outros, né? E eu sempre digo, nós precisamos um dos outros. Sem essa unidade dentro da igreja, nós não conseguimos alcançar o objetivo. É por isso que a igreja, o propósito da igreja é isso, é a unidade. Sem essa unidade, nós não conseguimos alcançar a meta, né? O professor Adonias também foi enfático em falar sobre essa questão de miscigenação, né? Quando você fala de miscigenação, ele vai tratar no tópico 2, e eu acho que já foi bem explicado sobre isso, que ele vai só trazer a pincelada sobre a questão da parte da linguística, né? Em Gênesis 11 também vai falar sobre Babel, que era a torre, né? Os homens criaram com o objetivo do seu próprio ego, né? E não de glorificar a Deus. Deus tem esse diálogo, vamos baixar a terra, vamos lá na terra, vou ver o que o homem está fazendo. Quando ele chega lá, ele vê que o homem está criando uma coisa para se autodeclarar o máximo, superior, né? E ele acaba criando uma confusão de línguas, né?
A Bíblia não cita, não narra como foi essa narração em dizer, Deus trouxe várias línguas entre eles, e aí um falou isso, outro falou aquilo. Ela não narra, mas pela lógica nós sabemos que eles ficaram incomunicáveis, né? Até eles conseguirem se adaptar àquela linguística, passou-se muito tempo, aí já houve mistura, miscigenação, né? E nós sabemos que a identidade, irmão, de um povo é a língua, né? A identidade do povo é a língua. O nordestino tem um sotaque diferente, né? De um paulista, de um rio-grandense, não sei, de um fluminense, de um gaúcho, entendeu? Essa unidade linguística, ela nos identifica. E isso só foi passado de geração para geração. Eu não vou me atentar muito a esse contexto histórico, porque aí vai para a Idade Média, vai falar sobre latim, né? Que o português, o espanhol, ele veio do latim vulgar, aí vai falar sobre várias outras culturas, né? Mas eu acredito que essa unidade é o ponto-chave, irmãos. Nós entendemos que o primeiro Adão, ele trouxe divisão, ele trouxe separação, ele trouxe morte. Mas o último, que é Cristo, ele trouxe salvação, ele trouxe união, né? E ele trouxe a promessa em que nós temos que nos agarrarmos. Irmãos, se nós não temos um futuro a que nos agarrarmos, qual é o objetivo da nossa vida? Qual é o seu futuro? Qual é o objetivo da sua vida? Você já se perguntou isso? Qual é o meu objetivo? O meu objetivo né? E o meu futuro é morar no céu de glória, conhecer ao Senhor, né? Será tão magnífico. Pode ir. Acomodar mais uma vez, rapidamente. O que eu acho interessante de Gênesis 11 é exatamente a percepção que nós temos. E o que eu acho mais interessante de tudo isso é o poder da unidade da visão. Eu acho que eu já até falei sobre isso numa outra escola dominical, mas sendo bem prático, sem me delongar. Gênesis 11 nós temos algo muito interessante. Os homens têm um propósito em comum. E com esse propósito em comum, a ideia deles é gravar o seu nome na história, construindo uma torre que toque aos céus e eles jamais sejam esquecidos. 90 metros, mais ou menos. O que era interessante para perceber nesse contexto, irmão Jades, era o fato de que eles estavam unidos em torno de um propósito. De modo que se incomodou Deus, que ele disse assim, vamos descer, vamos agir em detrimento disso, porque senão nada os impedirá deles conquistarem coisas maiores. Eles serão capazes de fazer qualquer coisa. E o que é que Deus faz naquele contexto? Ele confunde as línguas, de modo que Deus tira deles talvez uma das maiores habilidades que o ser humano tem, que é a capacidade de comunicação. E comunicação implica em dizer que existe um emissor, alguém que fala, e um receptor, alguém que compreende. E quando isso é possível, essa conexão, gera-se unidade e propósito. Quando Deus os confunde, impede o crescimento deles. E aí, se você fizer uma rápida aplicação para a igreja, a gente vai perceber o seguinte: quando nós temos uma única visão, nós somos capazes de comunicarmos uns com os outros aquilo que é propósito em comum, isso gera crescimento. Agora, se nós não conseguimos nos comunicar, cada um tem uma ideia própria de como seguir, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, regride, não chega a lugar nenhum. Que é exatamente o que houve com Babel. Dali cada um seguiu o seu rumo e pronto, esqueceram aquele projeto maior. E assim, o que a gente precisa construir como igreja, aprender em Gênesis 11, é exatamente que o motivo de Deus ter trazido confusão de línguas ali, que significa Babel, foi porque eles queriam engrandecer seus próprios nomes. E se a igreja, em contrapartida de querer engrandecer seu próprio nome, pensar na glória de Deus e manter essa unidade, conseguiríamos ir longe, porque o nosso objetivo não é o nosso próprio nome, mas engrandecer o nome do Senhor. E se a gente conseguir alinhar isso, o crescimento vem, o impacto vem a partir desse propósito de unidade da visão, né? Todo mundo com um único propósito de crescimento para o reino de Deus, de crescimento ali daquela comunidade. E aí uma coisa que a gente pode extrair muito boa de Gênesis 11 é exatamente o poder da unidade da visão. Amém. Amém? Pois então vamos pular aqui para a lição número 6. Vamos lá. A lição número 6, irmãos, tem como título a sexualidade humana. Irmãos, é um assunto muito extenso se a gente for
quando se fala de sexualidade, você vai falar de biologia, você vai falar de ciência, você vai falar de certo, errado, distorções e não distorções, né? Então hoje vamos tentar vamos nos atentarmos a somente aquilo que o comentarista traz aqui, porque se a gente for falar sobre, for colocar vários campos, aí a gente vai para a especulação, a gente ia ter que trazer, meu Deus, se a gente for falar sobre sexualidade, isso aqui vai para uma semana, né? E a gente não consegue vencer o que é aquilo que é proposto, né? Então a sexualidade humana, irmãos, nós sabemos que a Bíblia, ela é bem clara sobre isso, né? Nós temos a concepção sobre a sexualidade, sobre a unidade do casamento, sobre a criação, só existe dois tipos de raça, o homem e a mulher, né? A Bíblia, ela é bem enfática sobre isso, e nós temos que defender essa tese, né? Mas se vir cientista dizer que o homem, quando ele já nasce propício a ser um outro gênero, pode ser que ele nasça outro gênero, mas a Bíblia não fala sobre isso, ela não trata sobre isso, né? Então nós temos que defender. Mas o comentarista, ele tenta exemplificar no tópico 1, ele vai dizer que Deus criou apenas dois sexos, né? Então a definição de sexo no tópico 1, no subtópico 1, ele vai tratar, né? O sexo pode ser definido de acordo com o dicionário, né? Como uma conformação física, orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, né? Ou seja, de acordo com o dicionário, quando você vai tratar sexo, de acordo com o sentido da palavra, ele vai distinguir sobre macho e fêmea. Ou seja, a Bíblia é bem clara, né? E ela não traz, se você for procurar de Gênesis e Apocalipse, ela não vai citar outro tipo de sexo, ou seja, outro tipo existe um neutro ali, nem é homem nem é mulher, né? A não ser com ressalva, né, que a gente não pode deixar de falar, quando você vai falar dos anjos, né? Os anjos são seres assexuados, ou seja, mas eles são espíritos, eles não são carne, eles são seres assexuados, nem é homem nem é mulher. E outra coisa, eles não procriam, eles foram criados a quantidade certa, né? E dali acabou-se, ou seja, foi criado X número de anjos e eles não conseguiram se criar, né, dar origem a outros anjos. Eles são seres assexuados, não tem sexo, né? Então, o ser humano é identificado logo por seu sexo, logo ao nascer ele é identificado. Vamos lá, deixa eu ver aqui, irmão Kemuel, por favor, pegue para mim em Gênesis 4:1, e a gente já vai começando a contextualizar sobre essa identificação, né, de macho e fêmea, né? Apesar de que, irmão, quero deixar bem claro para os irmãos que no reino animal existem animais, né, que eles são tanto assexuados, e a ciência já provou isso, né? Como existem situações em que aqueles que são animais ovíparos, né, como por exemplo o pinguim, a fêmea ela bota o ovo ali, e aí quem vai chocar é o macho. Se você pegar aí documentários, você vai ver sobre esse reino, sobre isso, né? Mas a Bíblia é bem enfática sobre nós, seres humanos, que não existe isso, né? Somente a mulher, ela pode dar a continuação da nossa geração, né? O homem, ele jamais, né? A Bíblia não cita o homem, a ciência pode provar, pode tentar desprovar, pode tentar fazer inseminação artificial, pode tentar progredir na ciência, na tecnologia, mas nunca os sexos podem ser trocados no que diz respeito à continuação da vida. Só quem pode dar origem a outro ser humano é a mulher, né? Através da união entre homem e mulher, apesar de que hoje você pode ter a chamada inseminação artificial, mas até a inseminação artificial, para a mulher engravidar, ela precisa do espermatozoide humano, né, do homem, ou melhor dizendo. Então, Deus é tão perfeito nessa lógica que
várias teses e situações que cientificamente querem ser provadas caem por terra. Gênesis 4:1 vai dar origem logo ao sexo quando nascer. Gênesis 4, versículo 1 diz assim: E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: concebi um homem do Senhor. Então, o que fala sobre isso, né? É que logo ao nascer, né? Lógico, para aquela época não sabia-se o sexo. Tinha-se culturalmente falando, tinha-se por algumas percepções se era homem ou mulher, né? Então, logo ao nascer nós sabemos se é um indivíduo macho ou um indivíduo fêmea por todas as suas características biologicamente, né? E aí, irmãos, no tópico 2 ele vai falar sobre Deus criou o sexo. Os anjos, desde que foram criados, continuam com um número a ser atingido e inalterado. Foi aquilo que eu falei, né? São seres assexuados, eles não são homem nem mulher, eles não procriam, eles não têm relação sexual, né? Eles foram criados uma quantidade X e dessa quantidade não se cresceu mais. Porém Deus criou em nós, deu o dom de criar, né? De procriar, aumentar, né? Adão e Eva vieram, de Adão e Eva existiram todas as nações. Nós já estudamos isso agora há pouco, né? Nós já falamos sobre os dois sexos, homem ou mulher. Apesar de que a ciência tenta trazer sobre isso, mas nós não temos embasamento. A Bíblia não fala sobre um terceiro sexo, um neutro, um híbrido, né? Quando eu digo híbrido, que não é nem homem nem mulher, né? Então, não existe isso. E aí nós vamos para o tópico 2. Irmãos, eu estou correndo aqui porque a lição, o tempo não para. E, lógico, isso cabe, irmãos, um estudo bem mais aprofundado, né? E nós temos que nos aprofundar mais sobre isso. Nós temos que ter embasamento para quando vier as filosofias, as vãs doutrinas, né? Que a gente não possa cair sobre isso, né? O objetivo da sexualidade humana. Existem alguns objetivos que o comentador cita aqui. Primeiro, a procriação. Depois, a união conjugal, que é família. E terceiro, para a glória de Deus, né? Para a procriação humana, quando Deus criou o homem e a mulher, irmãos, e aí a gente já citou, e a gente já vem falando muitos e muitos anos sobre isso, né? E o mundo, ele sempre tenta, você já ouviu aquela frase em dizer assim, não, mas a gente já nasceu do pecado. Aí você pergunta, mas qual o pecado? Não, o pecado do homem é o sexo. Você já ouviu isso no meio secular? Não, o pecado do homem é o sexo. Quando ele pratica o sexo, a criança já nasce do pecado, né? E nós sabemos que isso não é verdade. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou para se multiplicar, né? Se Ele afirma a multiplicação, como é que vai existir essa multiplicação? No coito, no ato conjugal, né? Não existe outra maneira, né? Naquela época não existia inseminação artificial, então não tinha como pegar o esperma do Adão e implantar na Eva. Então era numa questão conjugal, numa relação sexual, aí sim, né? Então se Deus mandou Adão e Eva ter a relação sexual, né? Então a relação sexual em si não é pecado. Só que, entre parênteses, desde que é abençoado entre a lei de Deus e a lei dos homens. O que eu quero dizer? Você tem que estar casado, né? Você tem que estar casado, né? Você tem que estar abençoado por Deus e você tem que contrair um matrimônio civilmente para que isso aconteça. A partir daí, Deus te abençoa e você pode viver a sua vida tranquilamente com a sua esposa ou com o seu marido, né? E essa união conjugal vai falar sobre isso, irmãos, né? Nós sabemos, eu quero dizer para você que, e até a ministra Damares tem colocado uma campanha. Quem já viu essa campanha, né? Que é a campanha do retardamento da relação sexual, né?
E o que ela vai dizer sobre isso? Rapaz, foi uma polêmica muito grande, né? Na rede social lá ela colocou, e foi desse jeito, né? Ela tenta conscientizar os adolescentes, os jovens, a só ter uma relação sexual, né, já depois do casamento, ou então maduramente, porque ela ali, como uma ministra, nós vivemos no Estado laico, ela não vai declarar abertamente que para você ter a relação você tem que casar. Mas aí ela vai citar o quê? Ela vai citar que o ser humano é imaturo. Já pensou? Crianças tendo relação sexual, engravidando, né? Você não tem estrutura familiar, você não tem responsabilidade, né? Isso vai gerar depressão, isso vai gerar consequência, né? Alcoolismo e tantas outras coisas mais, né? Mas quando nós pegamos nessa união, né, entre o homem e a mulher, depois do casamento, Deus abençoa, Deus faz prosperar, né? Lógico, o casamento em si, a união conjugal, nós que somos casados, a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que, eu digo para vocês, irmãos, eu vou fazer 11 anos de casado, mas hoje eu posso dizer que eu amo a minha esposa, mas os primeiros anos do meu casamento foi muito difícil, porque quando você vai conviver com uma pessoa que é totalmente diferente a você, né? Uma coisa é você namorar, tá ali, passou 1 hora, 2, deixou ela na casa dos pais dela, vai para sua casa, convivência. Outra coisa é você conviver todos os dias, você saber como é o jeito, como é as características, né? Você aturar o temperamento de ambos, tanto do homem como a mulher. Então isso só se adquire ao longo dos anos, né? E lógico, se Deus estiver na frente disso, né? Entendeu? E para a glória de Deus, que Samuel quer. Paz do Senhor, irmãos. Quero só contribuir um pouco aqui com a lição. Dizer assim que esse tema que é a lição 6, é o segundo tema que nós estamos tratando hoje, ele é de extrema importância para a igreja, né, nos nossos dias principalmente. Porque a mídia, uma parte da classe política, ela tenta a todo instante deturpar essa convicção da igreja, né? Aquilo que a igreja tem pregado. E quando se trata da sexualidade humana, que só existem 2 gêneros, né, o masculino e o feminino, existe uma verdadeira guerra hoje. Se você for assistir os programas de TV, as postagens nas redes sociais dos artistas, desse povo que tem uma influência, eles tentam todos os dias desfazer aquilo que a palavra do Senhor tem declarado, né? Então esse tema é de extrema importância, porque faz parte do Cremos da Assembleia de Deus. O Cremos da Assembleia de Deus, se você tiver interesse, você pode buscar o livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus, lá fala sobre isso. Então é nisso que nós acreditamos como Igreja do Senhor, que nós somos criados homem e mulher, né? E nós não podemos sair daqui hoje relativizando esse entendimento, né? Nós temos que sair daqui hoje convictos que o Senhor criou macho e fêmea, e que tudo que foge a isso não é procedência de Deus, não procede de Deus, não. Então assim, que nós possamos dar verdadeira importância para esse tema, né? E saindo daqui com essa convicção, né, de que nós temos que a cada dia engrossarmos o coro daqueles que pregam a verdade, que dizem sem medo de retaliação, sem medo de sermos combatidos, que o Senhor, Ele quer a unidade da família, quer a manutenção da família, e que nós acreditamos sim que o homem e a mulher são os 2 sexos que o Senhor criou lá no início, e ele vai permanecer assim para sempre. A mídia está tão
tentando se impregnar, irmãos, na doutrina que a Bíblia nos adverte, que eles sempre chamam, alguns chamam a Bíblia de racistas. Ah, a Bíblia é racista porque ela não aceita, né? Aí ela já tenta passar uma situação e dizer que olha aquele meninozinho que foi abandonado e hoje está sendo adotado por um casal de homens que são casados. Olha como é que ele está vivendo. E aí ele já tenta passar uma situação como essa situação, e isso vai se impregnando, isso vai dando margem para o erro. É igual o aborto, irmão. Se você for falar sobre aborto, isso vai gerar várias e várias discussões, né? E a Bíblia, ela refuta sobre ser contrário ao aborto. Então nós temos que bater de frente, lógico. Nós temos que ter sabedoria, irmãos, não é? Não é porque o homem está no pecado, quando eu digo homem, eu falo homem e mulher. Não é porque o homem está no pecado que nós agora temos que abominá-lo, nós temos que negá-lo, nós temos que... Chegou uma pessoa numa situação como essa, eu não aceito, olha com um lado discriminatório. Não, entendeu? Até porque Deus não faz acepção do homem, né? Deus, ele nos quer, porém, nós temos que dar margem sobre isso, né? Então, para a glória de Deus, irmãos, a relação sexual é para glorificar a Deus. Deus prometeu, quando criou Adão e Eva, né? Ele fez no intuito de uma criação. Ele quis que o homem se multiplicasse. E nós já falamos que em outras aulas anteriores que ele não é um Deus manipulador. Porque se ele fosse manipular, se ele nos manipulasse como a sua criação, logicamente ele poderia muito bem dizer assim: olha, eu vou criar em vocês um tipo de situação em que vocês só podem fazer isso. É igual um programa de computador. Se você vai criar um programa de computador, você cria ele para fazer um determinado objetivo. Porém, Deus nos deu livre-arbítrio. Ele não quer nós sendo manipulados. E por último, irmãos, as distorções da sexualidade, né? Fornicação, adultério, homossexualismo e... Pode falar. Da mesma maneira que assim, o conceito bíblico, realmente nós cristãos somos contra o aborto, né? Nós temos que olhar com a mesma repugnação, com a mesma raiva também, né? Com as mesmas crenças em relação ao estupro, né? Sim. Porque muitas vezes nós só falamos na situação realmente do aborto e a gente vê a deturpação enorme em relação ao estupro. Inclusive, né? A lei brasileira, ela acho que é a única que dá margem para o ato abortivo, se eu não me engano, seria sobre estupro, né? Sim, a questão de casos de feto anacéfalos também. Sim. Aí, então, muitas vezes a gente coloca panos quentes em relação à questão do estupro, né? E a gente tem que ter o mesmo fervor e a mesma repugnação em relação ao estupro. Sim. Também, né? O aborto e o estupro, porque é inaceitável que uma coisa que é divina, né? Que foi criada assim por Deus, a questão da sexualidade, ser usado como um crime, né? E a Bíblia, em todo o seu histórico, ela procura, assim, digamos, não vou usar uma palavra muito contemporânea, mas talvez não seja essa, empoderar a questão também da mulher, né? Que a mulher, desde muito sempre, é invalidada, mas não por Deus, não pela Bíblia mesmo em si, mas pelo todo o contexto social. E aí, de repente, a gente olhar para o estupro e não sentir a mesma raiva e não sentir a mesma revolta da questão do aborto, seria uma certa hipocrisia de nossa parte, né? Eu acho que quando a gente fala sobre o aborto, por exemplo, aí alguns, e isso é colocado, alguns teólogos, eles dão margem sobre isso para dizer que mas se está na lei, então é válido. E não, né? Eu sei que uma questão cultural, irmãos, por exemplo, é igual, infelizmente a Bíblia fala de que se queixa o homem dos seus próprios pecados, né? Então, infelizmente, hoje, o mundo ele está tão enraizado, tão enraizado nas consequências do pecado, que chegou a uma situação em que você pode comparar hoje a civilização como a civilização de Sodoma e Gomorra, né? Lógico, hoje nós vivemos na graça,
Mas se nós vivêssemos na lei hoje, né, era bem fácil Deus mandar destruir a civilização, porque, meu irmão, se você vê situações como essa, quando vai falar da sexualidade, é muito nojento, é muito repugnante, né? Mas isso é uma cultura. Infelizmente, culturalmente, essa Sodoma e Gomorra que há nos seres humanos, não tem mais como controlar. Então nós temos que bater firme, né? Nós temos que, como a irmã Jaqueline falou, nós temos que tratá-lo como uma coisa abominável, mas que infelizmente, irmãos, né? O pastor e os nossos irmãos que têm mais embasamentos, infelizmente, eu tenho que dizer, né? Talvez algumas sejam até contrárias, meio que polêmico, mas se for estupro ou não, né? Se engravidou e abortou, infelizmente é pecado. Eu tenho que falar isso, né? É uma herança cultural maldita? É, mas se engravidou, independentemente se foi por estupro ou por outras situações, se abortou, se comete o ato do aborto, está cometendo um crime às leis divinas, né? Não deixa de ser um crime, não existe pecadinho e pecadão, irmãos. Não deixa de ser um crime o ato que veio sobre isso, né? Mas, infelizmente, temos que falar sobre isso. Então, a fornicação, pode falar. Vamos ser breve aí para a gente correr aqui, que já estamos estourados. E aqui nós vemos no livro de Romanos 5:12, diz assim: em Adão todos pecaram. Sim. João 3,16 diz assim: em Jesus todos podem ser salvos. Então, irmão, isso é muito maravilhoso, nós saber que aquilo que veio pelo homem veio o pecado, mas que veio Adão, Jesus veio para nos salvar, perdoar o pecado para que o ser humano possa ser salvo. Sem Jesus não tem salvação, porque aqui explica, né, irmão? E aqui nós vemos sobre o homem e a mulher, Mateus 19:4 diz assim: Deus criou apenas 2 sexos, masculino e feminino. Então, irmão, por que hoje tem outros sexos? Tem outro homem, mulher com mulher. Isso, aquilo tudo eu acredito que é do diabo. Porque o que Deus criou foi homem e mulher. Então, que todos possam entender, aceitar a palavra de Deus como ensinamento único, santo, para que todos podendo ser salvos em Jesus nosso Senhor. Então a fornicação é um ato da junção carnal entre um homem e a mulher, quando não há casamento, né? A gente chama de fornicação, né? Antes do casamento. Só para voltando aqui ao tema da irmã Jaqueline, eu entendi o que ela quis dizer. Sim, né? Na verdade, por que a gente sempre fala mais do aborto, né? Porque é algo que boa parte da sociedade defende como lícito, né? Como que deve ser lícito. E já o estupro, eu acredito que ninguém defende o estupro, né? Eu não conheço alguém que vai dizer, não, eu acho certo. Por isso que nós falamos sempre mais a respeito do aborto, porque o aborto, ele por uma grande parte da sociedade é defendido. Já o estupro não. Mas nós todos condenamos tanto um quanto o outro, na mesma proporção, né? Sim. Mas o aborto ele é errado, tanto a questão do estupro ou não. E é errado, o aborto ele é errado. Mas não enfatiza a questão do estupro, que foi a concepção. Sim, não, mas é isso que eu estou querendo dizer. Mas é isso que eu estou querendo justificar, né? Que a gente... E aí eu acho maravilhoso os comentários do irmão aqui, que eu já estava sentindo uma falta danada dele. Aí assim, ele tem um comentário, ele pega e diz, realmente, todos temos o perdão. Mas a ideia que se tem é que quem abortou não tem o perdão. Mas isso é uma visão... Não, tem. Não, tem sim. Nós aqui, cristãos, né? Estamos aqui querendo fazer papel de Deus, de juiz. Então, assim, quem estuprou, todo mundo tem perdão.
Mas no pensamento que aquela abortou, aí já é um olhar diferente. Não. Mas aí é uma questão separada, porque um caso é a pessoa abortar por achar que o corpo é meu, eu posso abortar, as ideias são minhas. Se eu concebi e não, se eu concebi e não quis, eu posso abortar. E aí, no caso, eu estou querendo entender que outra coisa é você fazer um aborto que é advindo de um estupro. Por isso que a gente não está, o pessoal aqui está falando de não defender o aborto, mas não, eu até entendo, não o aborto que veio de um crime, que no caso desse crime foi o estupro. Até porque tem o crime como o assassinato, o estupro. A gente não está voltando para esse lado, a gente está sempre indo para esse lado aqui. O que eu quero entender é porque, no caso, é igual a sexualidade. O corpo é meu, eu escolho me relacionar tanto com homem ou como mulher. Se eu engravidei e eu não quero, o corpo é meu, então eu posso abortar. Isso é que ele está querendo dizer, que nesse caso aí existe o pecado. Porque que realmente não é certo você abortar e nem... tanto abortar como essa questão da sexualidade. É isso que eu quero entender. Eu entendi sua parte, porque você quis falar já voltado para o lado do crime que adveio esse aborto, que foi o estupro. Então, mas sem ser advindo do crime, que a gente já não está falando do lado do crime, que foi o estupro, que tem essas vertentes, você pode abortar. No caso, você está falando do aborto que adviu do estupro. E aqui eu tenho certeza que nós estamos levando mais para essa corrente de dizer que o corpo é meu, então eu faço o que eu quiser. Eu engravidei, eu não quero, então eu vou abortar. Eu posso fazer o que eu quiser. É essa parte aí de querer romper aquilo que foi dado por Deus, que foi o quê? O conceber um filho, engravidar. Igualmente, Deus me fez aqui, mas eu escolho se eu quero ser homem ou se eu quero ser mulher. Essa parte assim que eu entendi também. Se aceitar Jesus tem perdão. Tem. Então, irmãos, fornicação, adultério, né? Adultério é o ato sexual fora do casamento, você já é casado. Homossexualismo, né? Vai falar dessa questão de identidade de gênero, né? E a ideologia de gênero. Irmãos, cabe muito estudo aprofundado. Nós temos que saber entender que, né, hoje nós compreendemos, que nós estudamos a unidade. Em Adão nós fomos separados, nós pecamos, né? Em Cristo nós temos a redenção, nós temos vida e abundância, né? E quero deixar aqui o meu abraço para os nossos irmãos, nossos amigos, né? Que têm nos acompanhado, que têm abençoado, que têm orado por essas transmissões.